Oi gente, meu nome é Roberto Dalmo, eu sou professor da Universidade Federal do Tocantins e queria falar um pouquinho com você sobre a formação de professores de ciências em uma perspectiva de educação e direitos humanos. Para isso eu vou dividir minha fala em 3 momentos. O primeiro momento eu chamo de percepção sobre a realidade. O segundo momento, a ação diante dessa percepção de realidade. E o terceiro, a construção de conteúdos cordiais. Formar um professor de ciências pautado por uma perspectiva de educação em direitos humanos passa por esses 3 momentos. É preciso que a gente consiga formar o professor de ciências para perceber o mundo pautado por questões econômicas e culturais, um mundo construído pelas assimetrias de poder e nas assimetrias de poder. Isso nos faz entender que, historicamente, graças à história que a gente viveu, os negros não possuem o mesmo poder na sociedade que os brancos, assim como as mulheres não possuem o mesmo poder na sociedade que os homens, assim como os homossexuais não possuem o mesmo poder na sociedade que os heterossexuais, assim como o cidadão rural é subalternizado constantemente e não possui o mesmo poder na sociedade que o cidadão urbano. Após entender a sociedade permeada por desigualdades sociais, onde existem assimetrias de poder, eu tenho 2 opções: me indignar ou me resignar. A atitude que um professor formado pela educação em direitos humanos deve ter, ou seja, o que a gente quer estimular formando esse professor, é a sensação de indignação diante desse mundo que foi percebido. Nosso terceiro momento é a elaboração de conteúdos cordiais. Quando o professor desenvolve um olhar de indignação para o mundo, o espaço dele de ação nesse mundo é a sala de aula. O que a gente chama então de conteúdos cordiais é a capacidade do professor pedagogizar os conteúdos de ciências a partir da perspectiva de educação em direitos humanos. O fato deles se chamarem conteúdos cordiais é uma referência à obra da filósofa espanhola Adela Cortina. A argumentação, por si, pura, baseada apenas na racionalidade, ela não é capaz de estimular em nós sentimentos de justiça. Então, é preciso ir além, é preciso uma comunicação comum, e essa comunicação ela traz num sentido amplo. É um pensar comum e um sentir comum, a capacidade de estima, de compaixão, de pensar o outro. Então a gente fala de construir conteúdos pensando no outro, pensando naquele que é diferente, e elaborar práticas pedagógicas, elaborar rotinas metodológicas, ou então, como queira se falar, sequências didáticas, valorizando a voz do outro. Então, um exemplo que a gente pode trazer é o estudo de saponificação. Esse exemplo foi feito por 2 alunas na aula de Cultura Brasileira e Questões Étnico-Raciais aqui da UFT, que foi a Luana e a Desirê. Elas pensaram na reação de saponificação. Beleza, mas eu vou ensinar a reação de saponificação em que contexto? E aí a gente pode pensar que no contexto regional existem as quebradoras de coco de babaçu, que são mulheres sofridas que lutaram durante sua vida para conseguir sustentar às vezes seus filhos, se sustentar, e para isso elas quebravam coco diariamente. Esse quebrar coco era vendido para alguma indústria e essa indústria produzia sabão, mas essas mulheres também faziam sabão. Então a ideia delas foi trazer o discurso de produção do sabão presente nas quebradeiras de coco e o discurso científico de produção do sabão.
sabão do óleo de coco de babaçu. Então, trazer essa dimensão cultural, conseguir entender que as quebradeiras de coco são mulheres sofridas, trazer essa dimensão para a aula de ciências é importante para a gente conseguir nos ligar, para a gente conseguir se ligar ao outro que às vezes está muito distante da gente, ao outro que às vezes é silenciado pela história, silenciado pelas relações de poder. Então é esse o terceiro movimento que a gente dá ênfase. Então, gente, quem gostou, corre no Google e digita lá Educação e Ciências e Direitos Humanos. Lá você vai conseguir achar o link para baixar o nosso primeiro livro. Mas além desse trabalho, não deixem de conferir Olhares sobre Indiferença, falando sobre formação de professores de ciências na perspectiva de educação e direitos humanos, e o livro Tecendo Diálogos sobre Direitos Humanos na Educação e Ciências. Aqui a gente tem uma coletânea de 15 textos com pesquisadores de diversos locais do Brasil, de diversas universidades, tá? Dialogando com a perspectiva de educação e direitos humanos. Não deixem de conferir. Muito obrigado e até a próxima.